Glória a Deus. Estamos nós aqui de novo, segundo domingo do ano, louvando a Deus, agradecendo a Deus mais uma vez, por esta rica oportunidade de meditar a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de proclamar a palavra de Deus, de ser abastecido por ela, pela presença renovadora do Espírito Santo, mas também saber que é muito gratificante, alegra muito o coração, quando nós somos instrumentos na mão de Deus. É uma das provas de que Deus é vivo, de que Deus nos ama, de que Deus te ama, de que Deus opera. Então é um grande privilégio. Estamos iniciando o ano, nos aperfeiçoando. Estamos iniciando o ano, nos aprimorando nas disciplinas espirituais. Nós vimos, na semana anterior, a primeira parte do estudo de submissão, que é o 8º estudo daquelas disciplinas, daquelas 12 disciplinas, que estão divididas em disciplinas interiores, exteriores e comunitárias. Então, a submissão é a última disciplina exterior daquela classificação inicial, que a essa altura do campeonato, espero que você já esteja dominando. E que ainda que você não esteja dominando essa classificação, que pelo menos não seja algo totalmente estranho a você. Então, a minha sugestão é que você reveja esses estudos, porque isso é saúde para você. Isso é saúde para nós. Nós vimos na semana passada, logo no início do estudo, aquele texto onde Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, Paulo fala: Timóteo, exercita-te, pratica a piedade. Então, o convite que Deus está nos fazendo, claramente, irmãos, claramente, é para a gente praticar as disciplinas espirituais que nós temos tido a oportunidade de aprender. Amém? Então, nós vimos na primeira parte de submissão, que submissão está muito relacionado a serviço. Serviço foi a disciplina anteriormente estudada. Estávamos ainda em 2020, no finalzinho de 2020, estudando nos últimos 2 domingos a disciplina de serviço. No primeiro domingo de 2021, nós estudamos submissão, parte 1. Hoje, parte final da disciplina submissão, que, repito, está muito ligada a serviço. Serviço no reino de Deus, serviço a Deus, serviço aos irmãos. E nós vimos que nós começamos a ver exemplos de submissão, que é o ato de ceder espontaneamente, livremente, voluntariamente por amor, fazendo a vontade de Deus e obedecendo a Deus. Nós começamos a ver os exemplos da vida de Jesus. Começamos pela vida de Jesus, a que Jesus se submeteu para servir à vontade de Deus. Depois, nós finalizamos o estudo do domingo passado, falando da nossa vida prática de serviço. A nossa vida prática de serviço ligada à nossa sujeição. Sujeição horizontal, sujeição entre irmãos, de uns para com os outros, de pessoas para pessoas. E eu vou mais além. Essa sujeição e essa submissão, ela pode ser feita não necessariamente de irmão para irmão, mas às vezes você se sujeita e você se submete a uma situação ou a uma pessoa que não é convertida, mas por temor a Cristo, para ganhar aquela pessoa.
Isso também é válido, isso também tem toda a validade. Bem, então foi assim a história da primeira parte de submissão. Quero destacar que a submissão, para nós, ela fala de uma sujeição no plano horizontal e no plano vertical. No plano vertical, sujeitamos-se a Deus, a Cristo. No plano horizontal, sujeitamos-se uns aos outros. E sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, honrando a Cristo, reconhecendo a autoridade de Cristo, reconhecendo que Ele se entregou por nós. Efésios 5, versículo 21. Um texto que foi mencionado mais de uma vez no domingo passado. Vamos continuar, então. Vamos fazer uma oração, mas antes da gente orar, lembro a você que às 11 horas tem a BD Kids e peço a você que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para que outras pessoas sejam beneficiadas daquilo que está sendo ministrado entre nós. Vamos lá, vamos orar. Pai eterno, pedimos que na continuidade desse ensino, o Senhor esteja nos fazendo transbordar, derramando as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor Deus, fazendo com que ouvidos sejam despertados, olhos sejam abertos, lábios expressem louvor e adoração a Deus, por tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio, tem feito nas nossas vidas. Agradecemos a Ti por este domingo. No nome de Jesus oramos. Amém. Vamos começar hoje por aqui, pelo significado de submissão na língua portuguesa. Diz o estudo o seguinte: em consulta ao portão meusdicionários.com.br, verificamos que a palavra submissão provém do latim, através da junção de dois vocábulos, sub e mittere. Esta última expressão é um verbo que significa enviar. Já a partícula, sub, quer dizer abaixo de. Então seria enviar abaixo de, a grosso modo. Então nós podemos perceber que a palavra submissão ou sujeição, porque para nós submissão e sujeição tem o mesmo sentido. Nós podemos perceber então que essa palavra, ela tem para nós um significado de uma disposição para aceitar um estado de dependência com docilidade. Eu dependo de Deus, sujeição vertical, submissão vertical, eu dependo de Deus, mas dependo docilmente, entendendo quem Deus é para mim, o que Deus representa para mim, o que Cristo fez por mim. No temor de Cristo, honrando a Cristo. Mas eu também me submeto e me sujeito aos outros, aos irmãos. Eu não tenho o texto aqui, mas eu lembro agora a passagem lá em Filipenses, onde Paulo fala, olha, considerem a cada um superior a vocês. Sujeição, submissão. Eu considero você superior a mim. Isso é submissão. Isso é sujeição. E é por amor. É espontaneamente. É voluntariamente. É liberalmente. Porque, repito, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Romanos capítulo 5, parte final do versículo 5. Só que nós estamos falando de submissão, mas também é preciso a gente tomar cuidado para que a gente não caia num engano. Quando a gente fala de submissão e de sujeição, a gente precisa ter cuidado para a gente não cair no engano com relação ao significado da palavra. Então vamos lá, vamos avançar o próximo painel. Por que eu digo isso? Porque submissão
é diferente de subordinação. Submissão e sujeição, para nós, tem o mesmo valor. Mas subordinação tem um valor diferente. Por quê? Porque subordinação pressupõe uma hierarquia, uma imposição, de tal maneira que na submissão eu cedo livremente, espontaneamente. Mas na subordinação me é exigido os desdobramentos dessa hierarquia. Isto é, na subordinação, eu estou obrigado a cumprir. Eu não tenho escolha, eu sou obrigado a cumprir, porque existe relação de subordinação. Mas na submissão, eu cumpro livremente, espontaneamente, liberalmente, simplesmente porque eu tenho o amor de Deus em mim. Entretanto, quando a submissão é impositiva, veja só uma coisa, nós estamos falando de relacionamentos horizontais entre as pessoas e relacionamento da gente com Deus, da gente com Cristo. Quando a submissão é impositiva, já não é mais sujeição e submissão à luz da palavra, é uma subordinação. E no ambiente de igreja, isso pode virar dominação, dominação de rebanho. Observa uma coisa, em Apocalipse, Jesus vai bater a porta. Ele vai bater a porta e vai dizer, quem abrir, eu entrarei, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Se fosse por simples subordinação ou por imposição, Jesus não poderia falar quem abrir. Jesus deveria dizer, abra imediatamente esta porta, porque eu vou entrar. Mas não é subordinação. Não é essa a relação. Não é isso. Não é imposição. Eu não faço porque eu sou obrigado. Não é subordinação. Não é. É sujeição. É submissão. É por amor. Isto é, se é Cristo que está batendo a porta, eu abro. Voluntariamente, espontaneamente. Aliás, se eu sei que é Cristo que está vindo para abrir a porta, eu me levanto para abrir antes dele bater. Por quê? Porque é voluntário, é espontâneo, é liberal, é por amor. Não é subordinação. Não é imposição. Por quê? Porque, na verdade, é possível que dentro do ambiente de igreja, pessoas usem a submissão e a sujeição no sentido de subordinação, obrigando as pessoas a cumprirem ordens. E agora eu estou falando das relações horizontais dentro de igrejas. Cargos eclesiásticos, quando obrigam as pessoas a fazerem as coisas, usando o título, usando o cargo, impondo, obrigando. Só que isso não é submissão. Isso não é sujeição. Isso é hierarquia, isso é subordinação, isso é imposição. Então, cuidado. Cuidado, porque submissão e sujeição é ato voluntário por amor. Ato voluntário por amor. Por amor, uma vez recebido, e então que pode ser retornado. Reciprocidade em amor. Isso é submissão, isso é sujeição, isso é o que nós estamos estudando. Bem, deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Esse exemplo não está no painel. Eu vou para casa, quando acabar esse estudo, eu vou para casa. E quando eu chegar em casa,
Suponha que a minha esposa vem e me dá um beijo. Imagina que eu pergunte para ela o seguinte: por que você me beijou? O que você acha que ela responderia? Será que ela me responderia assim: porque eu sou obrigada. Afinal de contas, eu cumpro ordens. Afinal de contas, eu sou casada com você. E se eu sou casada com você, eu cumpro ordens. Eu sou obrigada a te beijar toda vez que você entra em casa. A minha relação horizontal, de marido e mulher, mas também de irmão em Cristo, ela não seria por sujeição e por submissão, seria por subordinação. Ela estaria me beijando porque ela acha que cumpre ordens, porque ela acha que eu mando nela. Mas o que se espera se eu chegar na minha casa depois desse estudo, entrar na minha casa, a minha esposa me beijar, e se eu perguntar para ela: por que você está me beijando? O que se espera que ela responda? Porque assim como Cristo ama a igreja, assim como Cristo se entregou pela igreja, e assim como a igreja se sujeita a Cristo, eu também sei que você me ama. Eu também sei que você cuida de mim. Então eu me sujeito a você. Eu beijo você espontaneamente. Eu não estou cumprindo ordens. Eu não estou fazendo nada obrigada. Eu estou fazendo porque é espontâneo. Eu me alegro quando você chega em casa. Porque você me ama. Porque você cuida de mim. Porque você é capaz de se entregar por mim. Isso é sujeição. Isso é submissão. Ou seja, eu não domino sobre ela. Eu dou exemplo. A Bíblia faz uma comparação em Efésios 5, nós lemos na semana passada. Assim como Cristo fez, maridos, façam também. E assim como a igreja se sujeita a Cristo, que se entregou por ela, esposas, façam o mesmo também. Essa relação é por amor. É sujeição, é submissão. Então podemos passar. A má interpretação da submissão no mundo. O estudo, ele faz uma colocação que é a seguinte: para nós cristãos, ser submisso é ser submisso à luz da palavra. Isto é, Jesus foi assim também. De modo que para nós é uma necessidade e não um luxo. Submissão, sujeição para nós é bênção. É uma necessidade. Eu necessito ser abençoado. Então, para nós é uma necessidade. Não é um luxo. Para o mundo, há um senso comum de que submissão seria o mesmo que dominação. Mas você tem aprendido que as disciplinas espirituais têm o propósito de ser instrumentos de liberdade. Essas disciplinas que nós temos estudado, elas têm esse propósito firme de ser instrumentos de liberdade. Existe muita escravidão no mundo em que nós vivemos, de tudo quanto é tipo. Mas nós somos convidados a sermos libertos através do discipulado. A verdadeira alegria que nós vamos sentir não é a que o mundo tem para nos dar, mas é o preenchimento da presença de Deus, o Espírito Santo enchendo a nossa alma, a nossa vida. Livres para servir, livres para se sujeitar em amor, livres para adorar. Essa é a verdadeira liberdade.
livres para não pecar. Essa é a verdadeira liberdade. Seguindo. Sabendo também o seguinte, lembro aqui um texto que está lá em Gálatas 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, veja, essa disciplina da submissão, ela é um instrumento de libertação de uma mentalidade egoísta que convive conosco, no mundo em que vivemos. Aí fora é muita competição, é muita autovalorização, é muita autossuficiência. Isso é escravidão. Eles não sabem, mas isso é escravidão. O egoísmo e a autossuficiência são exemplos de escravidão. O mundo está preso nisso. Mas para nós, toda disciplina espiritual é treinamento para uma total liberdade. Na verdade, essa libertação, ela tem muito a ver com a gente ser liberto do nosso ego. Quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente se sujeita aos outros, a gente está abrindo mão de alguma coisa. O nosso ego é uma luta diária. Olha só que observação que eu pego lá da palavra de Deus. João escreve 3 cartas. E na segunda carta, portanto, na segunda carta de João, ou melhor dizendo, é na primeira carta, é no capítulo 2 da primeira carta. Então, em 1 de João, no capítulo 2, João vai dizer assim, que os jovens são fortes, porque eles já venceram o maligno. Vocês são fortes, vocês já venceram o maligno. João vai dizer que os pais conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, os pais, eles eram maduros no conhecimento de Jesus Cristo, como alguém que é desde o princípio, como alguém que é eterno, que se tornou homem, mas que também é eterno. Então, os pais eram maduros para conhecer isso. Mas João não teve coragem de escrever, e não é nem uma questão de falta de coragem, é a consciência. João não escreveu, jovens, filhinhos, pais, vocês estão livres do ego. Não, do ego não. Do ego ele não escreveu. Ele escreveu que estava livre do maligno. Ele escreveu que os pais conheciam aquele que é desde o princípio. Mas ele não escreveu que nós, sendo já anciãos, ou nós, sendo ainda jovens, que nós estamos livres do ego. O ego, que é negar a si mesmo, que é a autonegação, é através de disciplina, minha irmã e meu irmão. É através de disciplina que a gente vence o ego. Porque o ego é como se você se olhasse no espelho e você brigasse com você mesmo no espelho. A gente tem muito hábito, ou pelo menos alguma vez, né? Em algum momento você já se pegou assim, você se olha no espelho e você está brigando com alguém. E você está cheio de autoridade lá falando no espelho. Não, porque eu vou falar, vou fazer, isso não vai acontecer de novo não. Não, isso não. Mas eu quero ver você olhar no espelho e falar isso para você. Olhar no espelho e dizer, ô cidadão, você não vai falar isso mais não. Você não vai fazer isso mais não. Mas esse cidadão é você. Então tem que negar o espelho. Tem que negar o ego. Tem que negar a si mesmo. Quando a gente se sujeita, a gente contraria a nossa vontade própria. Então vamos passar. Porque essa é a relação que a gente vai fazer no estudo. Próximo painel é a relação da submissão com a autonegação.
Olha o que está escrito. Precisamos entender que não há submissão sem negarmos a nós mesmos, porque teremos de ceder. Tem que ceder, meu irmão. Tem que ceder. Sujeição, submissão, tem que ceder. Estaremos praticando esta disciplina estando acima da nossa vontade. Ou seja, a vontade de alguém ou a vontade de Deus está acima da nossa. Acima da nossa vontade, em prol do benefício de alguém. Mas não é porque nós estamos sendo dominados ou porque nós estamos sendo manipulados. Mas é de espontânea vontade. É produto do amor. É fruto do amor. É por isso que aparece na nossa Bíblia essa passagem. Negar-se a si mesmo. Jesus diz isso. Logo, a autonegação é a gente negar a si mesmo. Como dizem as Escrituras. É apreço e respeito uns pelos outros. Interessante é o seguinte. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 13, salvo engano, a partir do versículo 8, Pedro, o nosso querido apóstolo Pedro, ele vai falar duas palavras que, em matéria de sujeição e submissão à vontade de Cristo e à vontade de Deus, não se pode falar. Pedro vai falar nunca e Pedro vai falar não. Só que Pedro não está falando nunca para ele mesmo. Pedro não está falando não para ele mesmo. Está falando para Jesus. E isso é justamente o que a gente não pode fazer. Em matéria de submissão, de sujeição, nós temos que negar a nós mesmos. Mas lá em João, capítulo 13, imagino que seja a partir do versículo 8, acho que é versículo 8. Deixa eu conferir aqui. Vamos lá, João 13, versículo 8. É isso mesmo, ó. Naquela cerimônia do lava-pés, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E aí, Jesus, quando vai lavar os pés de Pedro, o que Pedro diz? Nunca me lavarás os pés. Jesus vai responder para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro disse a primeira coisa que não se diz para Jesus, em matéria de submissão e serviço: nunca. A palavra nunca eu digo para mim, quando eu tenho que me negar o meu ego e a minha vontade própria. Em seguida, João 13, 9, Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. São duas palavras que, em matéria de sujeição e submissão, não se diz para Jesus. Nunca e não. Para Jesus, estamos falando de submissão e sujeição. Então, para Jesus, o que nós devemos dizer é sempre e sim. Sempre e sim. Pedro disse nunca e não para Jesus. Para Jesus, nós devemos dizer sempre e sim. Agora, para nós mesmos, para o nosso ego e para a nossa vontade, nós vamos ter de dizer muitas vezes nunca. Ou então, não. Vamos seguir. Próximo. Olha o texto lá de Lucas 9, de 22 a 25. Dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas. Jesus falando, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Então, se alguém quer vir após mim, observa, submissão e sujeição não é uma imposição. É algo que você vai ter que fazer por liberalidade, por amor. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga nunca, diga não para o seu ego. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, continua, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então veja, quem quiser ser discípulo de Jesus, quem quiser seguir a Jesus, vai ter que dizer nunca e não para o seu ego, para a sua própria vontade. Qual vai ser a consequência disso? Você vai padecer muitas coisas, você vai sofrer por isso nesse mundo, você vai ser rejeitado nesse mundo, você vai ter que morrer para o seu ego, mas você vai ressurgir com um novo estilo de vida. Você vai ressurgir para um novo estilo de vida. Porque, do contrário, se você quiser granjear o mundo todo, se você quiser ganhar o mundo todo, se você quiser conquistar o mundo todo, você vai se perder ou vai se prejudicar. É o que Jesus falou. Vamos seguir. Isso é uma transcrição do estudo. Vou ler para você. Nós vivemos tempos em que somos incentivados a ser autocentrados e egoístas. Consequentemente, apenas os nossos interesses e vontades são importantes. A autovalorização é muito focada. Somos levados a competir uns com os outros em vários âmbitos. Preste atenção. Competição é muito forte aí fora. E, de alguma forma, isso pode incendiar o nosso coração no sentido negativo. Paulo fala assim, sujeitem-se uns aos outros e não compitam um contra o outro. Pratiquem a lei da selva um contra o outro. Não, ele fala, submetam-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. Considerem cada um ao outro superior a si mesmo. Olha, a busca pela felicidade e pela realização pessoal é o que importa aí fora. Mas a nossa felicidade é Cristo. A nossa realização pessoal é Cristo. Isso é o que importa. A submissão nos chama para andar na contramão de tudo isso. Pois o nosso foco deve estar no outro. Se a gente entender isso, que o foco, a nossa lâmpada, a nossa luz, ela tem que iluminar outra pessoa. O foco não é em nós, o holofote não é em cima de nós. A submissão, ela nos leva a entender o seguinte, que as luzes, elas não têm que se apagar para que a gente fique iluminado e todo mundo nos veja. A sujeição nos ensina que a nossa luz tem que ser apontada para alguém. Portanto, a autonegação é o ponto central da submissão, porque nos dá a liberdade de priorizar o outro por livre e espontânea vontade. Ela nos livra da tendência de priorizar a satisfação dos nossos próprios desejos. E Jesus nos ensina que o caminho da autorrealização passa pela autonegação. Embora o estudo diz, eu concordo, nós temos muita dificuldade para compreender isso. Dizer não, dizer nunca para o nosso ego. Nós temos muita dificuldade para compreender isso. Vamos seguir. O texto de Marcos 8, 35, é parecido com o texto de Lucas, que nós lemos já, Lucas 9. Diz assim,
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então Jesus nos mostra que salvar a nossa vida, nesse contexto, significa perder. E perder por amor a Cristo significa salvar. Em outras palavras, Cristo se refere à soberba, que leva o homem a não pensar em mais ninguém, apenas em si mesmo. Essa é a vida egoísta do mundo. Só pensa em si mesmo. Só visa o seu próprio interesse. Há quem diga assim: eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar. Já ouviu isso? Mas a sujeição, ela nos faz a olhar para os outros, se importar com os outros, considerar os outros, se preocupar com os outros. Então é isso que a submissão prioriza. Pode seguir. Separei o texto lá de Colossenses 3, versos 18 a 24. Ele é muito parecido com o capítulo 5 do livro de Efésios. Aqui eu quero fazer uma observação com você. A carta aos Colossenses e a carta aos Efésios, elas são cartas gêmeas. O que significa isso? Significa que parece que você está lendo a mesma carta, mas não é. É parecido, mas elas são gêmeas, mas não é a mesma carta. Então você já leu Efésios 5 comigo? Já leu aí, você, naturalmente, em outra oportunidade. Você viu que lá em Efésios 5, a partir do versículo 22, os relacionamentos horizontais, relacionamento de homem e mulher, pais e filhos, patrões e empregados, atualizando para a linguagem de hoje, você leu lá, Efésios 5, 22 em diante. Em Colossenses 3, Paulo também escreve sobre a mesma matéria, sobre o mesmo assunto. Então, por isso que Colossenses e Efésios são consideradas cartas irmãs, cartas gêmeas. É interessante, para o seu estudo, você ler Colossenses e Efésios lado a lado. Por exemplo, você pode ler Efésios 5 e Colossenses 3 lado a lado. Parece que você está lendo a mesma coisa. Mas são cartas gêmeas. São parecidas. A temática também é parecida. Então, olha só, Colossenses 3, do 18 ao 24, diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Pode passar. Vós, servos, hoje em dia seria assim: vós, trabalhadores e empregados, de uma forma geral, obedecei em tudo aos vossos patrões, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração. Simplicidade não é algo estranho para nós. Nós também estudamos uma disciplina chamada simplicidade. E foi uma menina bonita que deu essa aula aqui. E hoje, quando eu chegar em casa, eu vou ganhar um beijo dela. E não vai ser por obrigação. Não vai ser porque eu domino sobre ela. Mas vai ser pelo motivo certo. Então, simplicidade. Nós estudamos também simplicidade. Simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Está vendo? Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Outro estudo foi dado também por um menino bonito. Ele diz que ele é bonito, mas é bonito mesmo. Ele ministrou sobre serviço. Você está vendo aqui, simplicidade, serviço. Duas disciplinas espirituais que nós estudamos. Então veja,
as disciplinas espirituais, elas estão muito ligadas umas com as outras. Então, quando você estiver estudando Colossenses capítulo 3 e Efésios capítulo 5, por exemplo, comparando um com o outro, você pode fazer o seguinte: você pode, no seu estudo, extrair a sua meditação, processando a palavra, orando ao Senhor para que Deus dê clareza espiritual sobre essas verdades na tua vida, entendendo o que é submissão, o que é sujeição. Ore a Deus. E, se puder, jejue nesse período que você estiver estudando, meditando, orando sobre esse tema, submissão, sujeição. Então, nesse exemplo simplório que eu te dei, você está vendo que as disciplinas espirituais, elas estão bem amarradas, bem amarradas. Vamos seguir. Dificuldades causadas pela falta de entendimento de verdades espirituais. Agora nós vamos falar de algo muito importante mesmo. O ser humano tem dificuldade de submeter a alguém porque seria um sinal de fraqueza. Seria como apagar a sua identidade, ou ainda, seria algo como se violentar. Só que muitos relacionamentos são destruídos porque as pessoas não querem ceder umas às outras. Parece sempre haver uma pressão para que as pessoas correspondam. Pode passar? Para que as pessoas correspondam às nossas expectativas. O que gera frustração e sobrecarga em todas as partes envolvidas. Assim, muitos homens lançam fardos pesados sobre as suas esposas. Meu irmão, esposo, marido, é sujeição, é submissão. Não é subordinação, não é dominação. Não é por imposição. Não tem esse negócio de aqui quem manda sou eu. Isso não funciona. Isso não funciona por amor. Então, muitos homens lançam fardos pesados sobre suas esposas, cobrando obediência e exercendo liderança sem amor. Assim, existe uma degradação da mulher, ao passo que Cristo orienta que o marido ame a sua esposa como ele amou a igreja. E ele amou a igreja entregando a sua vida por ela, sem lançar fardos pesados. Muito pelo contrário, ele nos trouxe vida e nos deu dignidade, nos tornando filhos de Deus. Cristo liderou pelo exemplo e pelo amor, nos ensinando a servir. Ele se humilhou para servir. Ele se esvaziou para servir. Com aquela personalidade maravilhosa, manso e humilde de coração. E é assim que o marido deve exercer a sua liderança, considerando a sua esposa como outro a quem deve exercer amor. Vamos nos lembrar do texto inicial. Sujeitemo-nos uns aos outros por temor a Cristo. A palavra temor, no original, nessa passagem, ela significa dar honra, reverenciar, reconhecer a autoridade do Senhor. Quem Ele é? Ele é o Rei dos séculos, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eu quero ler com você, finalmente. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, no versículo 33. A Bíblia fala: sujeitemo-nos uns aos outros por temor, por honrar a Cristo, por dar honra a Cristo. Efésios 5, versículo 33 diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Ou seja, a mulher honre, dê a honra ao marido. Então, se é por amor, se essa sujeição é por amor,
a mulher está honrando ao marido, enquanto o marido está amando, cuidando e se entregando à sua esposa. Assim como Cristo fez com a igreja. Da mesma forma, a igreja se sujeita, os irmãos se sujeitam uns aos outros no temor a Cristo. Da mesma forma que a esposa se sujeita ao marido, reverenciando, que é o mesmo significado, é o mesmo sentido, dando honra, reconhecendo uma autoridade estabelecida por Deus. Assim nós encerramos esse estudo. Nós vamos orar ao Senhor e vamos orar para que, Deus ele possa tocar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente exerça, pratique essas disciplinas, como Paulo falou para Timóteo. Timóteo, exercício corporal tem pouco aproveitamento, Timóteo. Agora, exercício espiritual tem todo tipo de aproveitamento. Todo. Oremos ao Senhor. Pai, ajuda nessa causa, ajuda a nossa vida, nos aperfeiçoa no temor ao Senhor, honrando a Cristo, servindo ao Senhor, que a nossa sujeição e submissão, ela esteja totalmente direcionada para o serviço no reino de Deus. Continua conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém. 11 horas, EBD Kids, não perca.